Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no dia 13 de maio, é a data onde nós comemoramos a liberdade para os negros dentro do nosso país. Não é, né? Não é. Não é. Infelizmente não é, pessoal. O dia 13 de maio, sempre nós ouvimos sobre isso nas escolas, no conteúdo programático, nos livros escolares. A gente sempre aprendeu que o dia 13 de maio era o dia da liberdade, que a princesa Isabel, a nossa redentora, havia assinado a Lei Áurea e a partir daquele momento o negro estava liberto dentro do nosso país. Só que a gente acaba adquirindo conhecimento e a gente acaba percebendo que foi uma mentira contada para a gente. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Tanto que o Brasil, muitas vezes, inúmeras vezes, na verdade, ele sempre adiou essa abolição, e quando essa abolição chegou, ela chegou porque já era iminente. Já o Brasil, nesse momento, era o último país do continente americano a abolir a escravidão. O restante do mundo todo já estava praticamente todo com a sua libertação para os escravos dentro do país deles. Então o Brasil era um dos últimos remanescentes no mundo com a escravidão. Então já era uma coisa já iminente. O Brasil, ele vivia através de revoltas, através de movimentos aqui dentro do Brasil que faziam com que a população, faziam com que o governo já se começasse a movimentar para essa lei emancipatória à escravidão. Então, aqui dentro do Brasil, por exemplo, em 1884, o estado do Ceará foi o primeiro estado brasileiro a dar a liberdade para os escravizados. Foi dentro do Ceará, através de várias revoluções que houveram lá também. Uma das mais importantes foi a puxada pelo Chico da Matilde, o conhecido Dragão do Mar, através da greve dos jangadeiros, entre outros movimentos, né, que fizeram, não somente dentro do Ceará, mas ao redor do Brasil, que eram movimentos, né, abolicionistas, que faziam com que o Brasil já estivesse na direção de ter a liberdade para os negros. Aqui a gente pode citar vários nomes, como Luiz Gama, como José do Patrocínio, como André Rebouça, como Joaquim Nabuco, que eram pessoas que estavam ali lutando, né, pela liberdade para os negros. E não só isso, já pensavam, um exemplo, né, André Rebouça, num programa, numa reforma agrária, para que esse negro, quando obtivesse a liberdade, não ficasse à mercê, não ficasse como ele ficou. Porque, na verdade, o Brasil, após a abolição, ele tão somente libertou os negros, fez uma lei lá em 1890, que era a lei dos vadios e capoeiras, para que o negro que obteve ali a sua liberdade, se ele fosse pego perambulando, ou se ele fosse pego buscando um emprego, ou praticando a sua cultura, que era capoeira, ele acabava sendo preso. Ou seja, o Brasil começou a olhar para aquele negro que foi liberto, que já não tinha trabalho, que não tinha o que fazer, começou a olhar como obstáculo. Então ele começou a colocar algumas leis para tentar prender o negro, para tentar sumir com o negro da população. E lá em 1911 ele começa, né, ele coloca uma lei, que foi a Lei do Povoamento, onde o Brasil começou a olhar para a sua população, porque o Brasil foi o país que mais importou escravos aqui internamente. Se você for analisar, o Brasil ele importou aproximadamente 4,8 milhões de negros vindos da África através do tráfico negreiro. Então, o Brasil passou a ser o segundo país no mundo com a maior população negra. O Brasil ganha de países africanos. Então ele começou a olhar para a sua população, começou a pensar em alguma forma de branquear,
de embranquecer essa população, porque ele se sentia incomodado com o negro aqui dentro. Depois de utilizar a nossa mão de obra durante 354 anos de escravidão, então ele começa com a lei do povoamento, trazer os imigrantes italianos, alemães, poloneses, franceses, começa a trazer essa galera aqui para dentro para tentar embranquecer a população brasileira. E o negro que foi ali liberto, né, que precisava de um trabalho, precisava se posicionar, se reposicionar dentro da sociedade, né, precisava de um programa de inclusão, ele foi preterido, porque essas pessoas que vieram para cá vinham com suas passagens custeadas e muitas vezes ganhavam terra para eles cultivarem aqui dentro do nosso país. Então, quando a gente pensa na abolição, a gente tem que começar a pensar esse dia 13 de maio como um dia para a gente reivindicar os nossos direitos, porque isso não foi abolição, isso não foi liberdade. A nossa liberdade ela vai vir a partir do momento que a gente denunciar essas desigualdades, tudo isso que aconteceu dentro do nosso país, e esse dia a gente utilizar para dizer que a gente não está satisfeito e que existe sim um racismo estrutural dentro do nosso país que partiu desse movimento que foi o movimento de liberdade dos negros, porque a partir daí o Brasil sempre pensou em uma forma de destruir o negro aqui dentro do nosso país. Resistência sempre!